Meus amados irmãos, eu aqui, vocês aí, sou o pastor Walter Bastos, para mais uma live a fim de estudarmos o tema da mutualidade. Sejam todos bem-vindos e eu cumprimento a todos vocês na paz do Senhor Jesus. E nós vamos primeiramente orar para darmos continuidade ao estudo de hoje. Hoje vamos falar do capítulo 8, mentir e fofocar uns aos outros jamais. Tá? Então, esse é um estudo muito interessante que fala a respeito dos problemas que podem ocorrer no relacionamento entre pessoas, né? No relacionamento interpessoal. Então, à medida que nós vamos amadurecendo na vida espiritual, mentira e fofoca devem ser eliminados da nossa vida completamente. Está certo? Então, oremos ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos pensando agora a respeito da Tua Palavra. Deus, mais um estudo que vai tratar do nosso comportamento em relação ao próximo. Um comportamento que deve ser marcado pela obediência aos mandamentos de vida cristã. Senhor, nós te louvamos pela bênção da vida, também da oportunidade de estarmos pensando agora, estudando a Tua Palavra. Eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos e das irmãs que estão lá do outro lado, Senhor Deus, da câmera, assistindo e conferindo na Sua Bíblia o que a gente vai ensinar aqui. Pedimos que o Teu Espírito nos ilumine nesta hora. Abençoe nosso irmão presbítero Diego, que está fazendo a edição e transmissão dessa live, e também a todos os nossos irmãos participantes. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus amados, esse estudo faz parte da série de estudo de EBD, que nós chamamos de Escola Bíblica Dinâmica, da Igreja do Brasil para Cristo, aqui na cidade de Mogi das Cruzes, no bairro do Alto Guanás. Nós estamos ali todas as quintas-feiras na nossa EBD, na rua Newton Alves dos Anjos, número 213, no bairro chamado Vila São Sebastião, que é bem próximo ao Alto do Ipiranga, que seria um bairro mais perto do centro da cidade. Então, se você nos der a honra de participar conosco algum dia, seja bem-vindo no horário das 19h30, todas as quintas-feiras. Nós estamos estudando em cima dessa revista, Mutualidade, que eu chamo de ferramenta da comunhão. É a mutualidade que aproxima as pessoas, né? Tem os mandamentos de mutualidade. Mutualidade fala de uns aos outros. Eu tenho dito em outras lições passadas que a Bíblia tem aproximadamente 60 versículos ou textos relacionados com uns aos outros. Orai uns pelos outros, suportai uns aos outros, amai uns aos outros, enfim. E esses mandamentos, esses 60 textos bíblicos de uns aos outros, podem ser resumidos em 25. E nós tivemos a ideia de fazer um estudo em cima desses 25 textos e montarmos uma revista de escola bíblica. E foi o que nós fizemos, a revista de escola bíblica da editora OBPC, em cima desse tema. A revista esgotou-se, já tem alguns anos, e nós transformamos nessa apostila com o mesmo conteúdo, com a mesma qualidade, revisora, tudo isso daí. Tá certo? Então vamos aqui para o capítulo 8, mentir e fofocar dos outros, jamais. Esse é o tema da nossa lição de hoje. E a base o texto base está em Colossenses, capítulo 3, versículo 8 e 9. E também Tiago 4, versículo 11. Diz assim a Bíblia: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então observe que tem aqui dois mandamentos
de uns aos outros, 2 mandamentos de mutualidade. No texto de Colossenses, aqui 3, versículo 9, está escrito: não mintais uns aos outros, mutualidade, tá certo? E depois, no texto de Tiago, diz: não faleis maus uns dos outros, mutualidade entra novamente. Então, o primeiro mandamento é para nós não mentirmos uns para os outros. E o segundo, para não fofocarmos, não falarmos mal uns dos outros. Não é? Então a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas passaram. Então, 2 Coríntios 5, versículo 17, diz que é isso aí que deve dizer claramente se nós nascemos de novo. As coisas velhas, aqueles hábitos antigos, têm que ficar para trás. E eu me lembro do falecido Dr. Russell Shedd, que dizia: e se as coisas velhas não passaram? Né? Porque o texto diz: se você é nova criatura, então as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aí ele disse: mas e se as coisas velhas não passaram ainda? Isso quer dizer que você ainda não é nova criatura. Ou se você já se converteu, mas continua mentindo, continua falando mal uns dos outros, então você é um crente carnal, né? Não é um crente espiritual. Isso é uma coisa séria. E o estudo de hoje é para nós pensarmos nesse comportamento ruim que precisa ser erradicado da nossa vida de uma vez por todas. Tá certo? Então, quando os velhos e maus hábitos ainda persistem em se manifestar na nossa vida, é nesse ponto que a gente tem que se concentrar a nossa luta para nos despirmos do velho homem com seus andrajos mal cheirosos e encebados do pecado. Paulo escreveu aos crentes de Colossos que a natureza humana deve ser posta à morte diariamente. Está lá em Colossenses 3, versículo 5. Ele diz: fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena. Então, a natureza terrena, ou a natureza carnal, a velha natureza, o velho homem, que tem esses hábitos ruins, de mentir e falar mal uns dos outros. Mas o texto diz que nós temos que colocar à morte. A palavra no original é necrosate, põe para apodrecer essa área da sua vida que não combina com a nova vida em Cristo. E ele cita uma lista, de atitudes que não podem mais ser comum na vida de quem de fato já nasceu de novo. Então, no capítulo 3 de Colossenses, do versículo 5 até o 10, tem uma lista de hábitos, de comportamento. Aqui, por exemplo, no versículo 8, nós vimos, ele fala para nos despojarmos de ira, de indignação, de maldade, de maledicência, de linguagem obscena. Linguagem obscena envolve palavrões, palavras de duplo sentido. Maledicência é a mesma coisa que fofoca, dizer mal dos outros. A ira quer dizer aquelas pessoas coléricas, aquelas pessoas de pavio curto. Tudo isso aí não faz parte da nossa vida, da nova vida em Cristo. Por outro lado, se de fato estamos em Cristo, além de evitar os maus, temos que manifestar os bons hábitos ou os bons hábitos de comportamento. Aqueles que combinam com o caráter de Jesus, sabe? Aqueles hábitos que fazem parte do comportamento de Jesus. Então é esses que a gente tem que incorporar à nossa vida. Por essa razão, Paulo nos dá outra lista de atitudes corretas na sequência do texto, Porque quando você lê, até é interessante esse texto, eu vou ler para vocês, tá? Vale a pena. Colossenses, capítulo 3, depois que ele diz para a gente colocar à morte a natureza terrena, no versículo 5, Colossenses 3, 5, ele cita uma lista de coisas que não devem fazer parte da nossa vida mais. Então, ele tem duas listas, na verdade. Uma das coisas que não devem mais fazer parte, e a outra das coisas que precisam fazer parte daqui para frente. Então, vamos ver?
Diz assim o verso 6: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes outrora também, noutro tempo, quando vivias nelas. Então ele disse, a gente vivia nesse comportamento antes. Agora, porém, despojai-vos, quer dizer, despir-se, se livre, né? Igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Então, todas essas coisas ruins, mentira, fofoca, palavrões, tem que sair da nossa vida. E vos revistais do novo homem, que segundo se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Tá certo? Aí no versículo 12 em diante, ele vai falar da lista de comportamentos bons que precisam fazer parte da nossa vida. Aí diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Tá certo? Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, vimos aqui essa interessante lista, né? Uma que você tem que tirar da sua vida e uma que você tem que incorporar à sua vida. Ok. Então, meus amados, Paulo nos dá outra lista de atitudes corretas, como nós lemos aqui do versículo 12 ao 17, sendo que duas delas, em especial o amor e a paz, são fundamentais para evitarmos a mentira e a fofoca. Então, se nós estivermos cheios do amor e da paz, a gente vai evitar, então, a mentira e a fofoca entre os irmãos. Portanto, a fofoca e a mentira são pecados que separam as pessoas e quebram a comunhão entre os irmãos. E isso é verdade. Tá? Todas as pessoas que mentem não gostam que ninguém mente para eles. Então, se você também não quer ser motivo de fofoca, não passe adiante aquelas coisas que as pessoas trouxeram dos outros para você. Joga isso fora, certo? Pecado de mentira, sob a perspectiva da mutualidade. Vamos pensar agora, então, sobre esse tema. O texto que traz o mandamento contra a mentira é o seguinte: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. A palavra mentira, no original, é pseudos. Olha só, pseudos. E também pode ser traduzida por falsidade. Em simples definição, o termo significa afirmação falsa, deliberadamente apresentada como verdadeira. É uma inverdade. Então, mentira é isso, é você apresentar uma informação que sabe ser falsa, sabe ser errada. Olha que pecado grave. A mentira combina com o caráter hediondo do diabo, pois Cristo afirmou que o diabo é o pai da mentira, João 8,44. O antônimo de mentira é verdade, e verdade combina com o Deus da verdade. Isaías 45, versículo 19, diz que Deus é o Deus da verdade. Com Jesus, combina com Jesus, porque a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade em pessoa. Está lá em João 14, versículo 6. E, por fim, a verdade é a própria essência do Espírito da verdade. João 14, 17, Jesus disse: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vocês têm recebido. Então, se estivermos envolvidos com o cinturão da verdade, que é uma das indumentárias da armadura de Deus, uma das peças da armadura de Deus, estar cercado, envolvido com o cinturão da verdade, então estaremos sempre livres da falsidade, da hipocrisia, do engano, do fingimento, da mentira. Tudo isso aí está ligado com a mentira. Paulo justifica o abandono do hábito da mentira dizendo o seguinte: uma vez que vos despistes
do velho homem com os seus feitos. Então, uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você ressuscitou com Cristo, ele diz, você não pode mais dar lugar à mentira. Então, vamos ver aqui um comentário interessante do verbo despir. Paulo está dizendo, se o homem velho realmente foi colocado para fora, a pessoa não deve, no momento crítico, reverter ao modo de vida anterior à sua conversão. Porque as pessoas, às vezes, são motivadas a mentir. Elas procuram um caminho mais fácil, menos doloroso, porque às vezes falar a verdade vai doer. Mas esse é o caminho certo, o caminho do Senhor, o caminho de Deus. Eu sempre digo que aquele que fala a verdade nunca vai precisar lembrar do que disse, porque essa é uma palavra de sabedoria. Mentir é um grave pecado, mas infelizmente isso tem acontecido regularmente na vida de um sem número de pessoas que frequentam igrejas hoje. Seja aquela mentira direta e deslavada para obter vantagem num negócio, por exemplo, ou alguma coisa parecida. Ou seja aquela mentirinha que é usado numa boa causa, para livrar alguém de uma enrascada, por exemplo. Mas será que o crente regenerado pode entrar por esse atalho? A Bíblia diz, aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. 1 de Pedro 3, versículo 10. Meus irmãos, no livro de Tiago 1, versículo 19, diz, todo homem, quando fala homem, envolve mulher também, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Se nós pensarmos bem, temos apenas uma língua e 2 ouvidos. Agora, no tempo da pandemia, a gente está usando uma máscara. E eu observo que a máscara puxa as orelhas para frente, assim, É como se estivesse falando, fecha o bico e prepara a sua orelha melhor. Escute mais, fale menos. Pessoas que falam demais são essas aí que têm uma propensão para também envolver mentiras no que fala. Tá certo? Então o texto diz, aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. 1 de Pedro 3, versículo 10. A Bíblia apresenta a razão de falarmos somente a verdade uns aos outros. Olha a razão. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Estamos ligados uns aos outros. Então ele está dizendo, porque você está ligado ao teu irmão, não faça isso com ele, não minta. Dar excessiva ênfase para algo, divulgar boatos sobre os outros que não foram devidamente apurados e supervalorizar qualidades pessoais pode ser uma forma maquiada de mentira. Então, quando você passa à frente algo que ainda não está confirmado, você pode estar também participando de uma mentira. É aquilo que nós estamos hoje ouvindo falar muito, chamado fake news, As fake news são aquelas mensagens que você recebe no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, que você fica assim, espantado, porque elas são bem chamativas, e você fica tão chocado que rapidamente já vai compartilhando. Outro dia, por exemplo, eu recebi uma dessas mensagens no WhatsApp falando sobre multas que iam ser efetuadas agora no tempo da quarentena, lá nas marginais de São Paulo. Aí eu fiquei assim um pouco chocado com a notícia, porque ela era bem estranha mesmo, bem injusta, e resolvi fazer uma pesquisa para ver se era correta. E aí, na primeira, apareceu lá que era uma fake news. Isso foi muito bom, porque eu não compartilhei com ninguém aquela mensagem. Então fique atento, porque às vezes você pode receber uma mensagem e de repente ficar tão assim apavorado e começar a passar para lá e para cá. Isso já aconteceu comigo e eu levei uma lição de moral
Portanto, você também pode evitar isso. Não passe à frente aquilo que você não tem confirmação, principalmente se for informação que vai prejudicar alguém. Ok? Eu vou aqui ler para vocês agora uma ilustração intitulada Castigo Atroz. Conta-se que no antigo reino de Sião, na Ásia, as pessoas apanhadas contando mentiras eram cruelmente castigadas, tendo as suas bocas costuradas. Indubitavelmente, tal prática encerra uma pena horrível, mas até certo ponto aceitável para os que praticam o pecado da falsidade. Não devemos esquecer, ao ensejo do caso em tela, que Deus puniu com a morte Safira e Ananias, porque escamotearam a verdade. Olha só que história trágica desse casal, né? Está lá no livro de Atos, capítulo 5, de 1 a 9. Então, Deus sentenciou à morte esse casal de crentes da igreja primitiva que mentiram ao Espírito Santo. Então, esse assunto é sério, viu, gente? Não dê sequência a essa vida de mentira. Pare de mentir, pare de fazer isso. Pare de buscar atalhos. Se você continuar nessa vida, é possível que Deus permita uma situação constrangedora na sua vida, viu? Para fazer uma mudança radical, porque você não está obedecendo da maneira que a Bíblia ordena. Muito bem, nós não vamos também falar mal dos outros, porque esse é o segundo pecado que nós estamos estudando hoje, que deve ser erradicado das nossas vidas. A segunda parte do estudo diz: o pecado da maledicência sob a perspectiva da mutualidade. O texto que traz o mandamento contra a fofoca entre os irmãos é o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Tiago 4:11. Tiago usa a palavra grega katalalel, ou verbo katalalel, que também pode ser traduzido por falar contra, difamar. Falar contra, difamar. E esse termo do original pode ser melhor explicado da seguinte forma: é aplicado usualmente a palavras ásperas acerca de uma pessoa ausente. Olha só, palavras ácidas, ásperas, de uma pessoa que está ausente, que não pode se defender, tá? A Bíblia diz que o maior problema dos homens são os olhos, Mateus 5, versículo 28 e também 29. Mas, em se tratando das mulheres, o ponto fraco é a língua. Claro que tem homens com problemas na língua, mas a maior parte são as mulheres. É verdade. Isso está lá em Tito 2, versículo 3, está em 1 Timóteo 3, versículo 10. Parece que as mulheres, não todas, né, aquelas espirituais, como é o seu caso, que está aí do outro lado, né, se controlam na hora que a língua começa a coçar. Pois é. Todavia, tanto os olhos como a língua do cristão devem ser levados cativos à obediência de Cristo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5. Podemos dizer que o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, né, vai dar ao crente a capacidade de ter controle, temperança, de ter autocontrole. Tanto o controle dos olhos como também da língua são necessários para a conservação do testemunho coletivo e da comunhão entre os irmãos. É isso. O assunto do mau uso da língua foi largamente tratado pelo apóstolo Tiago na sua carta. Tiago é o que mais batalha, luta contra esse pecado na vida dos crentes, né? E a impressão que temos ao ler as suas admoestações é que esse pecado estava muito presente na igreja daquele tempo. Mas com certeza este problema é muito mais antigo que o homem. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6, que fala do primeiro mentiroso, né? O inimigo é um mentiroso. Ele mesmo começou a mentir para Eva a respeito do fruto. Deus tinha dito, não coma, se comer vai morrer. Aí o diabo disse, não é isso. Ele já começou a colocar inverdades
e ela creu na mentira do diabo. É isso. Em todo o Antigo e Novo Testamento, Deus usa os patriarcas, juízes, profetas, apóstolos e até o próprio Senhor Jesus para condenar com severidade este grave pecado chamado maledicência, pois através ou por meio dele são gerados muitos outros pecados. Por isso que a Bíblia confronta duramente esse pecado. Podemos usar muitas palavras para descrever o maldizente, como difamador, boateiro, caluniador, fofoqueiro, mexeriqueiro, o que cochicha, contador de lorotas, e aí vai longe. Semeador de contendas. A palavra diabo, ao pé da letra, é semeador de contendas. E essa palavra é vertida do grego, da palavra grega diabolos. Literalmente quer dizer aquele que lança um contra o outro. Lança um contra o outro. É precisamente para isso que serve a fofoca, para destruir amizades, lançar desconfiança, explorar a inveja. Geralmente toda fofoca tem origem num juízo precipitado ou baseado nas aparências. Sabe? As pessoas fazem um juízo baseado na aparência, não investiga profundamente. Né? Por exemplo, a Bíblia diz que o sacerdote Eli chamou a profetisa Ana de uma mulher embriagada. Né? Ele olhou para ela, viu somente os lábios mexendo e não ouvia som algum, pensou que ela estava bêbada. Porque ele fez um juízo temerário, um juízo baseado só na aparência. Mas ela disse, não, minha alma está muito aflita. A minha alma é só chorar e lamentar diante do Senhor. Então ele se arrepende do seu erro imediatamente e transmite uma palavra de bênção sobre ela. Mas é importante ficar atento a isso. Em Provérbios capítulo 6, dos versos 16 ao 19, encontramos uma lista de 7 atitudes erradas. Das 6 primeiras está escrito que Deus aborrece, mas da 7ª o autor declara que o Senhor abomina. E é justamente a maldita fofoca que está em foco aqui, porque o texto diz o que semeia contendas entre irmãos. Abominar é o mesmo que sentir horror, detestar. Quem deveria usar os seus lábios para louvar a Deus, evangelizar os perdidos, orar ao Senhor, aconselhar o fraco e o neófito, o irmão, na verdade está emprestando a boca para Satanás criar o caos, na igreja, entre os irmãos. Então, a maledicência é tudo isso aí. E aquilo que eu tinha dito, se você não é parte do problema e também nem da solução, quando alguém trouxer alguma coisa de outra pessoa, esqueça. Se você não está envolvido diretamente, nem indiretamente ao assunto que foi trazido, esqueça. Enterra isso daí e esqueça, tá certo? Evitando a mentira e a fofoca, fortalecemos a comunhão entre os irmãos. Uma vez li uma frase interessante que nos previne de espalhar boatos, que pode inclusive ser usada como lema de vida. A citação diz mais ou menos o seguinte, é aquilo que eu tinha dito para vocês: se você não é parte do problema nem da solução, então esqueça o que ouvir de ruim sobre os outros. A Bíblia ordena: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for maldizente. Com este tal, nem ainda com mais. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5, começa no versículo 9, mas aqui está no verso de número 11. Então, às vezes tem pessoas no meio da igreja, infiltradas no meio da igreja, mas elas não são realmente convertidas, nascidas de novo, estão ali por alguma razão. E se você percebe que elas se dão a fofoca, a Bíblia diz para você evitar o aprofundamento de comunhão com essa pessoa. Fofocar e dizer mal dos outros é a mesma coisa.
E por mais que haja um fundo de verdade, a função básica da maledicência é causar desordem entre os irmãos. Toda fofoca tem boa dose de mentira, pois o fofoqueiro acrescenta mais informações ao que recebeu, né? Em razão do juízo temerário que faz dos outros. Quando passa à frente um boato, por exemplo, precisamos de muito cuidado ao lidarmos com fofoqueiros, pois é verdade que quem traz também leva. Uma vez eu tive que fazer uma cariação. Como pastor de uma igreja, eu tive que, para cessar o assunto, chamar as duas pessoas envolvidas. E aí eu disse para a pessoa: fulano, você não disse isso para mim? A pessoa disse: fulano, isso que ele disse é verdade? A pessoa disse: não. Só então, você está passando à frente uma coisa que você disse dele, e agora eu estou pondo vocês dois juntos na minha frente. E aí eles ficaram frente a frente. O fofoqueiro não sabia onde pôr a cara, porque estava falando uma coisa do outro na minha frente. E aí o assunto foi encerrado. Se perdoaram e acabou o assunto, porque foi feita uma cariação e cortou o mal pela raiz. A Bíblia diz: pois quem ama a vida e quer ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. 1 de Pedro 3, versículo 10. Refrear é o mesmo que reprimir, dominar, moderar, conter, com esforço, e literalmente significa parar a língua. O crente não deve falar da vida alheia, nem desprestigiar o outro com comentários maliciosos e invejosos. Não faz isso não. Se você não quer que as pessoas denigram você, outro dia eu ouvi uma frase que dizia: aquele que rouba o meu bom nome, rouba algo que realmente me empobrece, mas que nada o enriquece. Quem disse isso foi o sábio Rui Barbosa, né? O nosso gênio brasileiro. Ele disse isso. Então, meus queridos, a língua ferina é cruel, maliciosa, venenosa, e tem o poder de mudar situações abençoadas em tragédia e alegria em tristeza. Existem pessoas que trabalham na televisão e no rádio só para fazer fofoca dos outros. Imagina que profissão horrorosa é essa, as tal das línguas venenosas, né? Então, mas você que é um crente, é uma serva de Deus, não deve entrar nesse caminho, tá? Portanto, o mau uso da língua só serve para jogar as pessoas para baixo, e é uma enorme brecha dada para o diabo. Lá no livro de Efésios 4:27 diz: não dê lugar ao diabo. Olha aí. Pois da mesma forma que a água suja atrai moscas, assim a língua mentirosa e maliciosa chama os fofoqueiros. Como falamos antes, toda fofoca tem um pouco de exagero, ou uma super ênfase que é dada a algum assunto. E isso se caracteriza em mentira. São as chamadas mentiras brancas, né? Ou uma forma mais bem elaborada de comunicar uma notícia. Ela é sempre tendenciosa. Então vamos partir para a finalização dizendo o seguinte: o maior pensador brasileiro de todos os tempos lamentou certa vez o seguinte, aquilo que eu tinha dito para você, está lá na minha mente, eu lembrei, né? Aquele que rouba o meu bom nome, me rouba algo que realmente me empobrece, mas que em nada o enriquece. Olha que coisa. Então a pessoa presta um desserviço para atrapalhar a vida do outro, mas isso não beneficia ele em nada. Será que o nosso ministério não decola porque a nossa língua impede? Será que é a nossa língua que está atrapalhando? Se for o caso, permitamos que Deus, com sua tenaz, do braseiro celestial, nos purifique completamente. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 até o 7, diz que Isaías, o profeta Isaías, teve uma visão de Deus no seu trono. Mas aí, ao invés de ele ficar contente, ele foi assustado e com medo. Porque ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei,
viu a Deus, né? Porque Deus está no trono, Ele reina, Ele governa soberanamente. É verdade. Então, naquela hora, ele se sente muito preocupado, porque havia a crença, né, de quem via Deus morria. E então, meus amados, de repente, a gente pode perguntar, mas por que será que ele imediatamente teve consciência desse pecado? Será que Deus, naquela hora, o denuncia, o acusa de algum pecado? Bem, primeiro que ele não faz isso, Deus não trabalha com acusação, tá? Segundo, que só a presença de Deus foi suficiente para ele reconhecer seus erros. É quando você está perto da luz. Quanto mais perto da luz, mais você consegue perceber seus defeitos, né? É isso. Então você precisa se aproximar mais da luz. Mas Deus, com sua sabedoria, preparou um anjo com uma tenaz, ilustrando, né, para pegar no braseiro do altar de Deus uma brasa viva e colocar na língua do profeta. E então ele foi purificado do seu erro. Lábios impuros, a gente pensa em fofoca, mentira, falsidade, palavrões, o mau uso da língua. Então precisamos ter a nossa língua purificada. Pena de morte foi o fim que tiveram o casal Ananias e Safira, crentes da igreja primitiva, em razão de terem quebrado o mandamento de não mentais uns aos outros. Uma vez li uma frase interessante, que é uma espécie de estímulo para aqueles que usam a verdade como estilo de vida, que dizia mais ou menos o seguinte: fale sempre a verdade, pois desse modo não será necessário lembrar do que disse. Só os mentirosos profissionais é que ficam muito preocupados quando chega a hora de fazer uma acariação, porque eles mentem o tempo todo, então eles vão criar uma forma de defesa, de justificativa. Mas o crente que vive eticamente correto não fica preocupado com isso. Por outro lado, a Bíblia nos adverte a evitar o fofoqueiro. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Provérbios 20, versículo 19. Lembre-se, a mentira e a fofoca são irmãs gêmeas e se prestam apenas para afastar as pessoas umas das outras. Então assim nós chegamos ao nosso finalzinho aqui da nossa live de hoje, da lição de número, deixa eu ver aqui, a lição número 8. Lição de número 8. Isso. E eu quero orar com você nesse momento, tá? Lembre-se, a palavra mentira no original é pseudos, ou aquilo que parece ser, mas não é. Então, não dê lugar para isso na tua vida. Tá? Se você identifica esse problema, essa fraqueza sua, de mentir ou de fofocar dos outros, então ore ao Senhor pedindo graça para Ele te ajudar. Lembre-se que você tem 2 ouvidos e apenas uma língua, e além do mais, a tua língua está protegida por um muro de dentes. É uma forma de Deus dizer, mantenha isso aí guardado. Oremos a Deus. Senhor, nós te louvamos por esse tema importante que foi falado hoje, do mandamento de mutualidade, para que nós não venhamos usar nossa língua para mentir e nem mesmo para fofocar uns dos outros. Senhor Deus, ajude os irmãos e irmãs que têm essa dificuldade ainda na sua vida, porque eles precisam seguir aquilo que a tua palavra diz. E eu sei que o teu Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece para que nós possamos ter uma língua a serviço somente do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada um, meu Pai, que está seguindo fielmente os estudos da mutualidade. Em nome de Jesus oramos. Amém.